Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, mostrei ontem uma partida do Nepomniachtchi contra o Aronian aí no Skilling Open 2020. O Aronian sacrificou a dama, né, e acabou tendo uma surpresa ali. Quem não assistiu o vídeo tá aqui em cima, o link para você assistir. E eu vou mostrar mais uma partida então entre esses dois jogadores que foi sensacional. Nepomniachtchi de brancas contra o Aronian, o leão armênio. Aqui o Nepo abre com o peão do rei E4 e adivinhem, eu vou dar um pirulito para quem acertar os próximos 3 lances aí. E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo C5. Se você acertou, parabéns! Você acertou que eles jogaram a Giocopiano, né? Que tá sendo aí a abertura mais jogada do torneio. Parece torneio de engine, a turma tá falando, né? Que a abertura é pré-definida. É torneio temático. É torneio da Giocopiano. Então aqui, mais uma vez essa abertura de Giocopiano aí no Skilling Open 2020, mas vamos dar uma olhada. O Nepo então está de brancas e segue com C3. Eu vou até repetir o que eu falo, né? Agora aqui cavalinho F6, uma resposta bastante dinâmica aqui contra C3, né? Se as brancas jogarem D4, existe uma pressão aqui em E4. Então D3 foi jogado aqui pelo Nepomniachtchi, protegendo o peão central. Roque pelo Aronian, protegendo o rei. Roque pelo Nepomniachtchi. Aqui D6 possibilitando o desenvolvimento do bispo de Casas Claras. E adivinhem, vai todo mundo ficar bom aqui na Giocopiano, hein? H3, isso mesmo, né? Impedindo aqui a entrada do bispo em G4. Agora torre E8 e aqui cavalo de bem em D2. Adivinhem, né? Aqui bispo em E6, disputando com o bispo de Casas Claras. B4 agora atacando o bispo B6 em segurança e A4. O Nepomniachtchi está jogando de forma agressiva, tentando prender o bispo aqui do Aronian. A6, dando aquela casa de fuga. E agora bispo por E6, torre por E6 e dama C2 aqui pelo Nepo. Temos D5 pelo Aronian, buscando uma ruptura aí no centro. Bispo B2 desenvolvendo o bispo e agora cavalo em H5 aqui pelo Aronian. Um lance muito agressivo, né? O bispo veio para B2, deixou essa diagonal. O cavalo na quinta horizontal vai chegar aqui em F4, é um cavalo muito forte. Quando o cavalo chega aqui na 1, 2, 3, 4, quinta horizontal, né, nessa casa aí de F4 nas negras ou F5 aqui para as brancas, é um cavalo muito forte, a gente chama de cavalo do Kasparov, tá? Aqui então o B5 foi jogado atacando o cavalo em E7, o Aronian vai levando mais peças para a ala do rei. E agora C4, o Nepomniachtchi está apostando tudo na ala da dama. D por E4, cavalo por E4 e agora C6 foi jogado aqui pelo Aronian. Olha que interessante, né? Ele está entregando o peão aqui de E5 que está atacado 2 vezes e só tem uma defesa. O que será que o Aronian está querendo com isso? O Nepomniachtchi paga para ver. Cavalo por E5 capturando aí o peão e agora cavalo G6 atacando fortemente aqui em E5, propondo as trocas. Aqui D4 protegendo o cavalo e agora o Aronian começa um ataque aqui com cavalo de H em F4. A confusão começa. O Aronian aqui atacando já a ala do rei adversária. Cavalo aqui em F3, recuando uma peça que estava atacada aqui em E5. E agora cavalo em H4. Meu Deus do céu, o que é isso? Os 2 cavalos aqui na quinta horizontal. Um já é forte, imagina 2, né? Aqui propondo as trocas, mas a dama vai entrar com peso aí na posição. A partida seguiu com cavalo por H4, dama por H4. E aqui no lance 20, a gente já tem uma posição perigosíssima aqui para o Nepomniachtchi. Ele vai ter que achar os recursos defensivos aqui, porque tudo bem, as brancas têm um peão a mais, né? O Aronian sacrificou um peão ali, gambitou um peão, mas agora o Aronian tá com uma posição fantástica, né? Aqui não adianta você pensar, vou dar garfo, né? Não adianta jogar G3, não foi lance jogado com a ideia de atacar 2 peças, porque aqui simplesmente dama por H3 e as brancas não podem capturar o cavalo por conta de torre H6 aqui vencendo. E aí as brancas vão perder muito material, né? Por exemplo, F3 dando a casa de fuga aqui pro rei. A dama agora fica segurando em H2. Tá vindo dama em H1, rei F2. E aqui dama em H2 cheque seria uma possível continuação, rei E3. E tá caindo a dama aqui em C2, né? Então essa é a grande ameaça aí do Aronian. Por isso depois de dama por H4 não dá pra jogar aqui G3. A partida seguiu com cavalo G3 trazendo uma peça para defesa, mas agora a torre de A em E8 pelo preço de um peão. O Aronian está conseguindo uma partida incrível, uma posição incrível. Seguimos com B por C6, B por C6, bispo C3 aqui, reforçando a casa de E1 e agora H5 aqui pelo Aronian. Segue avançando, evitando temas de checkmate na fileira do fundo.
Aqui o Nepomniachtchi seguiu com torre de A em B1 atacando o bispo. Isso só ajuda o Aronian, que segue com o bispo C7 apontando mais uma peça aqui na ala do rei. E agora a torre B7 perseguindo aí o bispo, mas nessa posição o Aronian vai para uma sequência fantástica. Ele não perde a oportunidade aqui, né? As pretas estão com a iniciativa, são as pretas que estão atacando, e o Aronian não perde a oportunidade de atacar. Né? O jogador que tem a iniciativa tem o dever de atacar. E aqui, assim diz o princípio, os grandes mestres dizem isso, né? E aqui então o Aronian segue esse princípio, cumpre com o seu dever, com o lance cavalo aqui por H3, cheque, sacrificando aí a peça. Aqui realmente não tem como evitar, né? Se jogar rei H2 aqui, tá vindo cavalo por F2 com cheque descoberto e cheque mate em mais alguns lances. Aí o rei vem, bispo por G3 e aqui tem um estrago do forte, né? Então, cavalo por H3, não resta opção aqui para o Nepomniachtchi não se aceitar esse sacrifício. G por H3 foi jogado e agora bispo por G3, a posição é muito forte. Aqui o Nepomniachtchi ainda tenta um lance intermediário, aqui D5, atacando a torre. Temos dama por H3, ameaçando agora dama em H2, checkmate. O Nepomniachtchi ainda tenta, captura o bispo aqui para evitar o checkmate F por G3, imaginando que se dama por G3, a dama cobre aqui em G2, depois cai em C3. Provavelmente o Nepomniachtchi pensou isso, só que aqui o Aronian vai para um lance mais forte, um lance de arremate aqui da posição. Se você quiser dar pause, essa aqui é legal, hein? Faz um lance e o adversário abandona. Aqui faz um lance, o Aronian faz o lance, o adversário abandona. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance de arremate, torre 2, colocando a torre em segurança, atacando a dama e ameaçando todo tipo de checkmate aqui na posição. Não dá para evitar todas essas ameaças, por isso aqui nessa posição o Nepomniachtchi abandonou aí a partida. E com isso o Aronian venceu o minimatch de ontem, tá? Contra o Nepomniachtchi. Hoje a gente vai ter mais partidas aí do Aronian e Nepomniachtchi para ver quem que vai avançar, né? São 2 dias de quartas de final, depois 2 dias de semifinal e 2 dias das finais, tá? Então, uma beleza de partida, né? Rafael, aquele D5 lá eu achei que foi capivarada, que não dava para ter tomado o bispo direto. Talvez fosse até melhor, viu? Aqui, mas de qualquer maneira as pretas têm bastante atividade aqui. Aqui depois de dama por G3 viria dama G2 e dama por C3, recuperando aí o material. E as pretas têm uma posição melhor, o rei das pretas está melhor, né, protegido do que o rei das brancas que está nu, né, nu com a mão no bolso. E aqui as pretas também têm o domínio da coluna E, né, peões aqui sendo atacados e tudo mais. Então fica uma posição melhor aqui para as negras, né? Mas com certeza teria sido melhor do que D5, porque D5 permitiu dama por H3, né? E depois de peão toma veio torre 2. Aí não dá mais para voltar com a dama, né? Muito boa, muito legal, muito boa essa partida aqui. Vamos ver o que aconteceu, né? Onde é que o Nepomniachtchi perdeu a mão aqui. E aqui o Nepomniachtchi perdeu a mão nesse lance aqui, na perseguição ao bispo, né? Primeiro ele jogou torre aqui de A em B1, ajudou o bispo aqui do Aronian, e depois ele se arrependeu de ter ajudado e foi atrás, né? Mas aqui ele tinha que ter desistido disso. E aqui talvez torre de B em E1, disputando aqui pela coluna E, né? Aqui realmente isso trouxe muitos problemas. E aqui já não teria tanta vantagem. Até poderia ser jogado aqui cavalo por H3 com a mesma ideia, mas já não traz vantagem para as negras, assim, vencedora, nada disso. Aqui depois de G por H3, bispo por G3, por exemplo, agora sim D5, seguindo com a mesma ideia, C por D5, C por D5, torre por E1. Aqui já não adiantaria, por exemplo, dama por H3, que é mais ou menos como seguiu na partida, né? Porque aqui F por G3 e não tem mais torre 2, né? Então toda a mágica do lance aqui, torre 1, é essa, né? Aqui por isso, ao invés de jogar torre B7, jogar torre de B em E1, para depois daquele sacrifício, daquela continuação toda, não ter torre na sétima, né? Então, torre de B em E1, mais uma vez, cavalo por H3, G por H3, aqui se bispo por G3, D5, C por D5, C por D5, torre por E1. Torre por E1, torre por E1, bispo por E1 e bispo D6, e a gente teria uma posição aí bastante equilibrada, né, com chances para os dois lados, provavelmente aí com caráter de empate, apesar de ser aqui ainda um pouco mais fácil de jogar para o Aronian, né? Aqui as brancas têm 4 ilhas de peões, o que é uma desvantagem, porque esses peões viram alvos, né? O Aronian tem apenas 2 e o rei do Aronian está mais protegido que o rei das brancas. É mais fácil jogar aqui de negras, mas com um jogo preciso aí, as brancas, quem sabe, acham um perpétuo, ou começam a avançar com o peão passado, ou começam a criar alguma situação aí para tentar o empate, né? Beleza, pessoal? Uma grande partida aqui entre Nepomniachtchi e Aronian. Vou botar aqui na posição final, torre 2, lance de arremate.
É isso, a gente segue cobrindo mais partidas do Skilling Open 2020. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!